Salve, salve, queridos ouvintes! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando mais um episódio do Acorde, o podcast das canções do povo. O pessoal já tá tatuando esse slogan, de tão bom que ele ficou. Sério, eu recebi foto de gente fazendo adesivo, camiseta. É isso aí, galera. Tem que engajar, montar os materiais do Acorde aí e envia pra gente o que vocês estão fazendo. Mas enfim, vocês sabem que nesse bate-canal, nesse bate-horário, a gente trata dos cantores, compositores, movimentos musicais e a relação deles com a política, com a história. Eu sigo firme aqui como um baobá plantado na beira do rio. Sou Lucas Stanislau, jornalista cordial brasileiro. E quero muito barulho para meus parceiros de hoje. Recebam ela, a nossa historiadora camarada, com 1,60 de altura e 10 quilômetros de coração, Dani Telles. Salve Lucas, salve Dorim, nossos ouvintes. Estou animada aqui para falar desse nosso camarada norte-americano que impôs limites à guitarra elétrica do jovem Bob Dylan. Vamos lá. Essa lenda vai dar polêmica hoje, hein? E também recebam ele, nosso músico e psicólogo com 1,70 de altura e vermelho até o último fio de cabelo, Lucas Dorim. Salve, pessoal. É um prazerzaço estar aqui com vocês hoje para quebrar um tabu aí, né, e falar sobre um artista estadunidense hoje. Pois, como diria a música Black Power de Ali Primeira, não somos inimigos do povo dos Estados Unidos, mas sim com aqueles que ganham dinheiro com as guerras no Pentágono. E a citação não poderia ser melhor para a gente dar o pontapé inicial aqui nesse episódio especialíssimo, um dos mais pedidos e aguardados. A gente, como vocês já perceberam, a gente vai atravessar as trincheiras e operar em território inimigo para discutir uma figura genial aí que enfrentou o Império por dentro e foi um aliado das causas justas, não só do seu povo, mas também dos nossos povos aqui do Sul, além de ser um baita músico, um baita cantor, um baita compositor. Hoje eu presinto polêmicas nesse episódio para saber se os Estados Unidos, ou ao menos, como o Dorim disse, o povo estadunidense, né, pode ser um aliado dos processos de transformações do mundo e também para tirar os esqueletos dos armários de Washington, por que não, e relembrar episódios bem pouco democráticos dessa que se diz a maior democracia do mundo, né? E claro, a gente também tá aqui para perguntar para vocês se os Estados Unidos podem ser socialistas. Essa parece uma contradição em termos, né? Mas a gente vai descobrir já já muita história de luta e militância dos nossos amigos do Norte. Não quero nem ouvir vocês nesse comecinho, Dani e Dorim, quero ir logo pro episódio, porque quem canta no Acorde hoje é o nem tão queridinho da América, Pete Seeger, e a gente discute esse brabo logo depois dos informes da Rádio Rebelde. É 2 palitos, não sai daí que a gente já volta. Как родная меня мать. Aquí Radio Rebelde. Alô, alô, queridos ouvintes, essa é a nossa Rádio Rebelde, esse nosso espaço íntimo de informes, recados, anúncios e reclames. E eu quero começar hoje esse nosso papo breve aqui agradecendo imensamente o retorno de vocês depois do nosso episódio sobre o Ali Primeira. Aconteceram muitas coisas bacanas depois que a gente lançou esse episódio. A gente teve uma resposta da Fundação Ali Primeira, uma entidade cultural que funciona na Venezuela, para preservar e promover a obra do Ali. E eles ficaram muito felizes com o episódio, foi muito bacana ver esse retorno deles. E além disso, familiares do Ali Primeira também reagiram ao lançamento, eles ficaram muito contentes com a gente pelo debate que a gente tentou trazer aqui sobre as canções desse grande cantor venezuelano, né? Então, eu quero agradecer aqui à Fundação Ali Primeira e os familiares do Ali Primeira que vieram falar com a gente. Muito obrigado pra gente aqui, pra todos nós do Acorde, foi uma grande honra. Além disso, ouvintes venezuelanos também gostaram muito do episódio. Teve uma ouvinte, a Oriana Andreina Pérez, que compartilhou uma história com a gente. Ela autorizou a gente a contar pra vocês aqui. A Oriana é venezuelana, mas mora no Brasil. Ela nasceu em Maracaibo, a segunda cidade mais populosa da Venezuela.
E ela disse que tem uma relação muito especial com as músicas do Ali Primeira. Ela contou quando ela era criança, na escola, em uma dessas apresentações que as crianças ensaiam pra cantar, né? Ela cantou a canção No Basta Rezar, do Ali Primeira. Demais, né? Mas o mais legal da história dela é que ela falou que a mãe dela ninava ela com as canções do Ali. E uma das canções que ela cantava pra filha era Coquiváqua, uma canção justamente sobre o lago de Maracaibo, um lago famoso, que é símbolo da cidade, mas que infelizmente há décadas sofre aí com derrames petroleiros, de perfurações que existem ali na Bahia. E a canção do Ali é justamente sobre isso, uma denúncia das más condições que as empresas estrangeiras deixavam o lago. Então eu quero mandar um abraço especial do Acorde para a Oriana. Oriana, obrigado por compartilhar essa história com a gente. E você aí, querido ouvinte, que tem uma história legal com algum dos artistas que a gente comenta aqui no Acorde, manda pra gente. Como é que você faz isso? Primeiro de tudo, segue a gente nas redes sociais. Lá no Twitter com @acordepodcast e no Instagram com @podcastacorde. Por lá você pode mandar DM, escrever pra gente à vontade, que na maioria das vezes a gente vai te responder. Você também pode deixar seu comentário aqui no Spotify, que a gente sempre tá ligado por aqui. E também, claro, bom e velho e-mail, podcastacorde@gmail.com. Também estamos no TikTok com cortes dos principais trechos dos episódios e curiosidades muito legais sobre os temas tratados aqui no Acorde, então segue lá a gente também. Lembrando que o Acorde sai toda semana em quase todos os tocadores de podcast e também pelo nosso canal do YouTube, Acorde Podcast. Então aquele pedido leal e sincero para que, além de seguir a gente nas redes sociais, você siga a gente no tocador que você está ouvindo, se inscreva no nosso canal do YouTube, curte os vídeos por lá, dá 5 estrelas aqui no Spotify, enfim, avalie a gente positivamente aí em qualquer plataforma que você tiver em contato com a gente, porque é muito importante esse apoio com os likes, com as reações, com os comentários, enfim, com esse engajamento. E por falar em apoio, eu quero lembrar para vocês que a gente está na plataforma Orelo. Por lá você ajuda a construir financeiramente o Acorde com apoios mensais em valores que com certeza vão caber no seu bolso e que vão fazer uma baita diferença aqui pra gente. A gente constrói o Acorde, galera, de maneira totalmente independente, só com a vontade e uma ideia na cabeça, né? E dá um trabalhão aprontar todo esse conteúdo para vocês. Então, pra gente é muito importante poder ter recursos para melhorar cada vez mais nossos meios técnicos, né, de gravação, edição. Então esse apoio financeiro é de fato fundamental. E esse apoio não é só vem a nós, não, tem também ao vosso reino, queridos ouvintes. A gente preparou recompensas incríveis para cada tipo de assinante, agradecimentos especiais, playlists exclusivas e aquela newsletter famosa, já totalmente exclusiva, que já está cobiçada aí pelos ouvintes, que a gente vai enviar para vocês semanalmente com conteúdo indispensável para se aprofundar sobre o tema da semana. Então vai lá na Orelo para ajudar o Acorde e conferir as recompensas que estão incríveis. Quer apoiar 1, 2, 3 vezes quando der de maneira mais pontual? Faz um Pix pro Acorde. Nossa chave é podcastacorde@gmail.com. Por aí você consegue fazer qualquer contribuição que da mesma forma vai fazer uma diferença gigante para a construção desse projeto. Alright, fellas, are you ready? Which side are you on? De que lado vocês estão, queridos ouvintes? Do Pete Seeger, tenho certeza, né? Então bora lá ouvir o episódio sobre o nosso camarada dos Estados Unidos que ficou maravilhoso. Obrigado, satisfação e let's bora! Muito bem, quero perguntar se vocês estão prontos para atravessar essa fronteira e discutir a importância desse aliado estadunidense. Brincadeiras à parte, gente, o Pete Seeger é um dos meus artistas favoritos, não só pelas músicas e pelo engajamento político, mas também pelo trabalho de preservação, resgate musical que ele fez, né? Sério, ele foi um grande protetor das canções tradicionais, populares dos Estados Unidos, um grande estudioso também de outros cancioneiros, como de vários países latino-americanos. Ele conhecia muita música nossa, feita pela gente aqui do Sul. Por isso eu tô chamando ele de aliado, né? Porque ele sabia de onde a gente vinha e qual era a nossa realidade aqui do lado de baixo da fronteira. Mas hoje eu acho que é dia de debater a vida e obra dele e também a história do movimento socialista nos Estados Unidos, né? Que por muitas vezes não é tão lembrado, não só pela distância histórica, geográfica que a gente tem deles, mas também pela repressão brutal com a qual eles foram tratados, perseguidos, ou seja, fizeram questão que a gente esquecesse, né? Mas aqui na Acorde a gente tem memória e hoje a gente vai abrir aqui algumas caixas de Pandora, como eu falei, tirar alguns esqueletos aí do closet da Casa Branca e por que não entrar em umas polêmicas, porque falar de Estados Unidos nunca é fácil para quem já leva anos apanhando do tio Sam. Mas antes disso tudo, para quem caiu de paraquedas, você precisa saber quem é o Pete Seeger, a hora é agora.
Pete Seeger foi um cantor, compositor e músico nascido em 1919, portanto há mais de 100 anos, há 104 anos, se não me falham as contas, na Grande Maçã, a cidade que nunca dorme, em Nova York. E é com grande tristeza que eu digo a vocês que ele já faleceu. Pete Seeger morreu em 2014, aos 94 anos. Ele foi militante de diversas causas sociais, teve sim uma passagem pelo Partido Comunista dos Estados Unidos, numa época de grande efervescência da esquerda norte-americana, principalmente no movimento sindical, como a gente já vai descobrir daqui a pouquinho. Por esse engajamento, ele foi perseguido no seu país, em meio a um clima anticomunista que se instalou, sobretudo ali no período pós-Segunda Guerra Mundial, e que, como ficou provado depois, não era só um clima, né? Foi uma estratégia de perseguição sistemática que incluiu aí espionagem, prisões arbitrárias, exílio, tortura e uma série de outras violações de direitos humanos ali nos Estados Unidos. Pete Seeger também foi um grande preservador de canções populares, tradicionais. Tem aquele disco, gente, que ele canta canções dos anos 1800, né, do começo do século XIX. É realmente um trabalho incrível de resgate e preservação. E ali nos anos 60 ele acabou sendo uma ponte, né, entre a antiga tradição da música popular e o renascimento do folk militante, de uma nova geração de intérpretes, o famoso, querido, narigudo e fã Bob Dylan. Antes da gente partir para o Vamos Ver, falar ali das tensões políticas que eu mencionei aqui rapidamente, de todos esses períodos e movimentos pelos quais o Pete Seeger transitou, queria pedir para a nossa historiadora Dani Telles dar um breve histórico da infância e da família do Pete Seeger, porque Dani, ele vem de uma família de artistas, né? Ele não cai de paraquedas no mundo da música, certo? Pois é, Lucas, o Pete Seeger vem de uma família já muito familiarizada com a música. O pai dele, o Charles Louis Seeger Jr., nasceu em 1886. Ele era compositor, professor e musicologista formado em Harvard. O pai do Pete Seeger estudou na Alemanha durante um tempo, voltou para os Estados Unidos em 1912, já como professor de música na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Alguns anos depois, em 1918, ele acabou sendo afastado da universidade justamente por conta de posicionamentos contrários à participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. A família do Seeger era inteira muito ligada nas artes, né? Para citar rapidamente, ele tinha um tio que era poeta, uma tia que foi escritora e educadora. Já a mãe do Pete Seeger é a violonista clássica nascida na Tunísia, Constance de Cleaver. Bem, é um pouco esse meio social e cultural que o Pete Seeger nasceu, né, Lucas? E é justamente por influência dessa família tão envolvida em trabalhos de resgate de músicas antigas dos Estados Unidos, as músicas de trabalhos, spirituals, que o Pete Seeger vai entrar em contato com o bluegrass, tocado em um banjo de 5 cordas, que vai acabar sendo o instrumento mais marcante dele, né? O Seeger, após 2 anos estudando em Harvard, vai se envolver cada vez mais com política e com o estudo da música folk, o que acabou afastando ele um pouco dos estudos. Ele acabou perdendo uma bolsa, isso impactou um pouco a carreira acadêmica, por assim dizer, do Pete Seeger, né? Mas um ponto muito marcante para esse início da carreira artística do Seeger é justamente quando ele conheceu o Led Belly, que foi apresentado a ele pelo Alan Lomax, um senhor arquivista da música popular estadunidense, assim, que era filho do igualmente grande folclorista John Lomax. O Alan Lomax chegou a dizer que o folk moderno nasceu no dia em que o Seeger conheceu Woody Guthrie, em uma apresentação para trabalhadores migrantes que foram atingidos pela crise de 29 e pelas consequências de um desastre natural chamado de Dust Bowl, uma tempestade de areia, né, que foi responsável por quase 10 anos de seca. Sobre esses trabalhadores migrantes que acabavam tendo que sair do campo e ir para a cidade, nesse périplo, né, tão difícil de fazer, acho que vale a leitura do Vinhas da Ira, do Steinbeck. Acho que é uma leitura super legal para a gente indicar aqui nesse comecinho de episódio, tudo para entender esse contexto e tudo mais. Mas eu quero discutir com o Dorin agora, quando é que o Pete Seeger de fato dá o primeiro grande passo na música engajada? Dorin, qual ano foi isso? Qual era o contexto dessa época, né? E me tira uma dúvida, que diabo quer dizer cantores de almanaque? Certo, então vamos por partes. Esse pontapé vai vir em 1941, quando o Pete Seeger vai formar, junto com Millard Lample, Lee Hayes e o próprio já mencionado Woody Guthrie, um grupo chamado Almanac Singers, os Cantores de Almanac, que tratava-se de um projeto musical e, sobretudo, político, que tinha como objetivo difundir ideais antirracistas, anti-guerra, antibélicos, né, construindo uma consciência política e popular que agregasse a consciência de classe, muito ligado aí ao crescente movimento sindical dos Estados Unidos na época. Ao longo da curta existência do Almanac Singers, eles terão diversas formações, com diversos artistas convidados, como o próprio músico e compositor Lead Belly,
cujas composições e sua técnica no violão de 12 cordas vão ser valorizados, atualizados e passados adiante por meio do Almanac Singers. O Almanac Singers vão surgir em meio a um contexto político muito específico da esquerda estadunidense da época. Esse contexto específico a gente pode colocar numa esteira que vem no movimento chamado de Frente Popular. O que era a Frente Popular? A Frente Popular tratava-se de uma aliança ampla entre liberais, sociais-democratas e comunistas, tendo como inimigo em comum o fascismo, além do racismo e da segregação dentro do próprio país, dentro dos Estados Unidos. Essa linha da Frente Popular, dessa frente ampla, trata-se de uma linha que o Partido Comunista dos Estados Unidos vinha adotando desde a metade dos anos 30, uma linha de maior flexibilidade às alianças. Dentro dessa política, o Partido Comunista dos Estados Unidos vai até apoiar a política do New Deal, do Roosevelt, a qual o partido fazia oposição. Então, essa linha do Partido Comunista dos Estados Unidos será chamada depois de Browderismo, em referência ao Earl Browder, que foi o presidente do partido entre os anos 30 e 40, e que por muitos foi tido como um giro revisionista e que contribuiu para a futura liquidação do partido durante a perseguição no pós-Segunda Guerra. O nome do grupo Almanac Singers surge a partir de uma fala do Lee Hayes, que fazia parte do grupo, que segundo ele, os fazendeiros pobres da sua terra natal, o Arkansas, possuíam apenas 2 livros em casa, a Bíblia, que os preparava para a próxima vida, a vida após a morte, e o Almanac, que os ensinavam sobre as condições dessa vida. Essa questão do Almanac trata-se de uma referência a uma publicação muito antiga chamada Old Farmer's Almanac, uma publicação anual muito tradicional dos Estados Unidos, que é publicada continuamente desde 1792. E eu cheguei a pesquisar na internet e eu vi que ainda há pelo menos um site com uma publicação do Farmer's Almanac ainda nos dias de hoje. E era uma publicação voltada para os fazendeiros, trazendo informações sobre o clima, os cultivos, as colheitas, informações aí úteis para as pessoas que viviam da terra e distantes, né, dos centros urbanos, da educação formal. Então, surge como os cantores de almanac, ou seja, cuja experiência que tem da vida vem desses almanaques anuais aí dos fazendeiros. Bom, e uma coisa que diferia muito na performance dos Almanac Singers era como eles contrastavam com o que era considerado habitual para performance, shows de grupos na época, né? Porque se a gente pensar aí nos anos 40, era muito comum que grandes grupos, big bands, se apresentassem, né, em trajes de gala, em shows mais luxuosos, e os Almanac Singers usavam roupas comuns, roupas do dia a dia, como dos trabalhadores, né? E realizavam shows em locais menos habituais, como, por exemplo, encontros de sindicato, festas beneficentes e comícios. Inclusive, em maio de 41, eles chegaram a fazer uma apresentação para mais de 20 mil pessoas durante uma greve de trabalhadores do transporte em Nova York. O primeiro álbum do Almanac Singers foi gravado em 1941 e se chama Songs for John Doe. John Doe é um termo em inglês que a gente pode traduzir como Zé Ninguém. Então, ou fulano de tal, né? Então é quando precisa pôr um nome genérico em alguma pessoa. Então a gente pode traduzir o nome desse álbum como Músicas para o Zé Ninguém, né? Esse álbum de 1941 trazia músicas com muitas críticas ao alistamento militar obrigatório em tempos de paz, que foi uma política instituída no governo Roosevelt em 1940, e tinha uma forte mensagem anti-intervencionista sobre a guerra que estava ocorrendo na Europa. Isso tratava-se de um posicionamento do Partido Comunista. Trazia também críticas a grandes grupos financeiros dos Estados Unidos, como JP Morgan, que eram retratados nas músicas como os principais responsáveis pelo rearmamento e a escalada bélica da Alemanha. Só que a maré vai mudar a partir de junho de 1941, quando a Alemanha nazista invade a União Soviética. A maior central sindical de trabalhadores da indústria na época, a CEO, um conglomerado aí de sindicatos que os Almanac Singers apoiavam, passa a apoiar o recrutamento obrigatório e o apoio ao presidente Roosevelt. Então, essa rápida mudança de posições dos principais grupos de esquerda dos Estados Unidos sobre a questão da guerra vai fazer com que os Almanac Singers se encontrem em uma posição isolada, né? Então,
todo mundo passa a apoiar a entrada e a escalada bélica dos Estados Unidos em relação à Segunda Guerra, e os Almanac Singers, em suas músicas do primeiro álbum, ainda defendiam uma posição anti-intervencionista. Então eles vão mudar de opinião acompanhando esse giro, né, que os principais grupos de esquerda organizados vão fazer, e vão passar a compor e cantar músicas pró-adesão dos Estados Unidos à guerra do lado dos aliados. Mesmo com essa mudança de posição dos Almanac Singers, com músicas apoiando a política do presidente Roosevelt, a qual antes eles faziam oposição, mesmo assim, em 42, o FBI vai considerar que as músicas dos Almanac Singers continham uma potencial ameaça ao moral da guerra e ao recrutamento, né, obrigatório. Então eles passam a sofrer uma dura perseguição pela imprensa, e o grupo vai acabar justamente após a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. É curioso, né, que da mesma forma que o Almanac dos Fazendeiros continua sendo publicado até hoje, o grupo financeiro JP Morgan existe até hoje. Aí duas faces da mesma moeda que convivem há muitos e muitos e muitos anos. Agora, dessa entrada dos Estados Unidos na guerra, né, e a aliança estratégica com a União Soviética no grupo dos aliados contra os nazistas, eu me lembro de um episódio, de uma conversa entre o Woody Guthrie e o Pete Seeger, que eu vi em algum documentário que eu assisti sobre eles, não me lembro qual agora, em que o Woody Guthrie virava para o Pete Seeger e dizia: quer dizer que agora então a gente é amigo dos nossos inimigos? Porque, de fato, né, como comunistas, eles tiveram que se alinhar ao governo Roosevelt, que eles estavam combatendo até então, né? Então, essas alianças para derrotar o nazismo, que foi meio que uma política mundial de orientação para os partidos comunistas. Vale lembrar, no Brasil, mesmo depois de ser preso pelo Estado Novo, Luiz Carlos Prestes apoia o Getúlio contra os nazistas, né? Então, essas alianças, elas rolaram em vários lugares do mundo por orientação aos partidos comunistas, né? Não foi algo isolado dos Estados Unidos. Muito bem, terminada a Segunda Guerra, vamos dar esse salto histórico aqui agora, o prestígio dos comunistas estava lá em cima. Derrotas gigantescas sobre os nazistas, fama mundial do então chefe de Estado da União Soviética, né, o Stalin. A tática de frente ampla tinha sido, bem ou mal, um sucesso, por conta das derrotas dos nazistas e a vitória dos aliados. Enfim, de repente os comunistas estavam super pops, e isso, claro, acendeu um alerta nas cúpulas de Washington, porque, ao mesmo tempo, também já se vinha formando a bipolaridade que vai ditar os rumos ali do mundo pelos próximos anos entre Estados Unidos e União Soviética, chamada Guerra Fria. E no meio disso, Pete Seeger segue trabalhando para resgatar canções, fazer agitação com música, né? Dani, conta pra gente como foi essa fase da carreira do Pete Seeger, como é que ele estava nesse ambiente político dos Estados Unidos, como era esse contexto político e enfim, histórico ali dos Estados Unidos, e nos anos que se seguiram do pós-guerra também, né? Pois é, Lucas, como você disse, essa época aí, vermelho is the new black, né? Tava indo com tudo. Nessa onda de tentar recuperar essas canções e tentar alcançar um público cada vez mais amplo, em 1948, o Pete Seeger vai iniciar o The Weavers, os Tecelões. É um novo projeto que, de certa forma, eu acho que pode ser lido como uma continuidade do Almanac Singers, né? Mas querendo atingir um público ainda maior e tudo mais. Esse nome, Lucas, ele faz referência a um levante de tecelões que rolou na Silésia em 1844. O Pete Seeger tinha um cabedal histórico daqueles, né? A Silésia, nessa época, era uma província da Prússia. Esse grupo interpretava e fazia um trabalho de resgate mesmo, assim, de músicas tradicionais, não só dos Estados Unidos, mas de outros lugares do mundo. Tem exemplos que eu acho que hoje são muito conhecidos, como é o caso da canção A Wimoe, sim, a do Rei Leão, Lion Sleeps Tonight, que é uma música do sul-africano Solomon Linda, e Guantanamera, a linda adaptação do poema do grande José Martí, né? Uma música obrigatória e muito famosa em toda a América Latina, sobretudo em Cuba. Guajira Guantanamera podia significar tanto Guajira de Guantánamo, né, em referência ao ritmo musical, quanto Camponesa de Guantánamo, né? Bom, o The Weavers, ali no final dos anos 50, Lucas, fazia muito sucesso e conseguiu tocar, de fato, assim, nas rádios. Algumas músicas, como o clássico folk Good Night Irene, acabaram conseguindo, assim, o topo das rádios na época.
E aí, camaradinhas, claro que mais sucesso faz com que o grupo passasse a ser conhecido também muito mais pelas autoridades da grande democracia, contém muita ironia, estadunidense. Esse ambiente político da Guerra Fria e essa mania persecutória dos Estados Unidos levaram o país a criar uma política de anticomunismo, né, que no fim significou mesmo, me perdoem aqui o anacronismo, uma verdadeira cruzada que teve como alvo, entre tantos outros setores, a indústria cultural. Estamos falando aqui, claro, do macartismo, né? Essa ideologia, essa política paranoica. Bem, essa política de Estado foi inspirada no senador Joseph McCarthy, que morreu em 57. Sabe, lembra aquele clima de 2013, aqui no Brasil, do sem partido, das pessoas rasgando bandeira de partido de esquerda, de movimentos sociais? É esse clima um pouco parecido que rolou nos Estados Unidos nesse momento, né? Um marco desse período é justamente quando o Whittaker Chambers, um ex-editor da revista Time, enfim, da Time, uma das mais prestigiadas dos Estados Unidos, declarou lá em 1948 que havia uma célula comunista agindo dentro de altos escalões governamentais dos Estados Unidos. Essa denúncia era infundada, mas serviu como um pretexto para o cidadão, sim, aquele lá, o Joseph McCarthy, dar início a uma perseguição contra os supostos e possíveis traidores da pátria. Qual era a do macartismo, né? Era justamente de perseguir indiscriminadamente qualquer coisa, e assim, qualquer coisa de verdade que pudesse lembrar comunismo. É anticomunismo na veia. A gente está falando de destruição de reputações, investigações ilegais, tudo isso naquele caldo que a gente ainda conhece bem, da defesa da família tradicional, da pátria, né? Tá ok. Aí tem um monte de exemplo de como isso rolou. Só para a gente ter uma dimensão, os caras fizeram uma lista negra de Hollywood, que já começa totalmente errado pelo nome racista, né? Era uma lista com o nome de roteiristas, atores, diretores que teriam ligações com o Partido Comunista. As acusações, e aqui pouco interessa se elas são infundadas ou fundadas, verdadeiras, enfim, elas eram baseadas no famoso Vozes na Minha Cabeça. Em 1948, tinham 10 pessoas nessa lista. E para a gente ter uma ideia, essas 10 pessoas foram condenadas e tiveram recursos negados na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas só para a gente ter uma ideia, ao longo dos anos 50, essa lista crescia exponencialmente. As pessoas podiam denunciar as outras pessoas sem provas, né? Tipo, o seu vizinho escuta, sei lá, vou arrumar uns hates aqui, quer ver? Ele escuta Jill até 2 horas da manhã e você quer que ele se ocupe indo depor na PF. Aí você fala assim, pô, então, ele estava ouvindo, na verdade, a Internacional Comunista, versão pancadão. Com Dio você quer dizer Ronnie James Dio, ex-vocalista do Black Sabbath e um grande ícone do heavy metal, é isso que você quer dizer? Olha aí, ícone de heavy metal, tá vendo? Eu falei que ia arrumar hate e arrumei no próprio programa. Não, veja bem, eu só tô classificando o Dio. Os fãs que comprem a briga aí, eu só tô classificando o cantor, só tava tirando uma dúvida. Ok, vamos lá, né? Bom, em 1955, o Pete Seeger acaba sendo um dos muitos convidados para ficar frente a frente, né, com esse comitê da Câmara dos Estados Unidos, que era responsável por lidar com esses indiciados, né? O Seeger, na ocasião, se recusou a responder as perguntas da meio que uma inquisição ali instaurada, né? Fazendo referência à primeira emenda da Constituição americana. E aqui eu abro aspas. Não vou responder a quaisquer perguntas sobre a minha associação, as minhas convicções filosóficas e religiosas ou as minhas convicções políticas, sobre em quem votei nas eleições, nem sobre qualquer assunto da minha vida privada. Acho que é inadequado formular essas perguntas a qualquer norte-americano, especialmente da forma compulsiva como esta. E aí o que acontece, né? O cara evoca lá a Constituição americana, né? Então, sei lá, respeitam esse direito supostamente assegurado ali pelas instituições? Não. O Pete Seeger acaba sendo condenado por desacato ali mesmo. Essa condenação foi revista 7 anos depois, o Pete Seeger não chegou a ser preso, mas enfim, é um pouco esse caldo do que estava rolando nos Estados Unidos nesse momento. Bem, durante todo esse período, ele ficou sob vigilância das autoridades e precisava avisar o pessoal, gente fina, né, toda vez que ele precisasse sair de Nova York. Ao longo desses anos 50, todos os membros do The Weaver estavam sendo vigiados pelo FBI, além de serem proibidos de tocar em rádios, programas de televisão, enfim, tudo isso no seio do xerife democrático do mundo, né? E vale lembrar aqui também que, enfim, não só intelectuais ou artistas foram perseguidos nesse período, mas também muitos sindicalistas, né? O que acabou enfraquecendo muito uma tradição sindicalista que era muito forte até então nos Estados Unidos. É interessante mencionar também, Dani, que esse comitê de atividades anti-americanas, o qual
o Pete Seeger foi convidado, entre aspas, a depor ali diante dos deputados, ele expressa muito do caldo cultural do macartismo dos anos 50, porém esse comitê ele foi fundado em 1938 nos Estados Unidos, mostrando como que esse modus operandi de compreender um inimigo interno dentro da população do próprio país já era um modelo político que, claro, vai se acentuar nos anos 50, mas que já tem uma raia histórica maior, né? Já vinha de muito tempo antes. Sim, sim, total, Dorin. E é muito curioso, eu acho que foi em 55, um pouco antes do McCarthy morrer, ele foi também indiciado, então é uma coisa completamente insana, assim, é coisa de maluco, né? E em relação aos depoimentos que foram dados no Comitê de Atividades Anti-Americanas, eu acho muito interessante para quem tiver interesse em conhecer mais sobre essa história, procurar, tem na internet uma versão interpretada dos autos do testemunho do militante comunista Paul Robinson, que também foi convocado diante do Comitê de Atividades Anti-Americanas. E assim, gente, quem não conhece Paul Robinson, procure, porque o cara foi, assim, considerado no mundo socialista, assim, um herói, né, das causas do povo dos Estados Unidos. Ele era um advogado, cantor, ator, uma estrela do futebol americano, um dos primeiros negros, né, a chegar na liga principal do futebol americano, e ele foi chamado nessa comissão em 56, e aí tem os autos, né, do que foi a audiência dele, e ele também, só que no caso do Robinson, ele evocou a 5ª emenda da Constituição para não responder as perguntas, né, mas é maravilhoso, assim, essa versão interpretada, que tem, inclusive, por um dublador famoso dos Estados Unidos, que é é um dublador que fez a dublagem do Darth Vader no Guerra nas Estrelas. É ele que faz a voz do Paul Robinson nessa interpretação. Então é de arrepiar, assim, de ver a coragem que ele teve. Então é um registro histórico maravilhoso para quem tiver interesse. Não me lembro se foi o Lenin, revolucionário russo, ou se foi até o Gramsci que escreveu isso, esse intelectual italiano socialista, né, o Antônio Gramsci. Mas algum bom ouvinte aí vai lembrar e vai escrever para a gente me corrigindo, certeza. Mas tem uma frase, né? Você mede o grau de democracia de uma sociedade analisando a situação do Partido Comunista que nela está inserida. Eu acho isso genial e aí dá o tom ali mais ou menos de qual era o grau de democracia, né? A situação política que estava presente ali nos Estados Unidos, o grau de democracia e o grau do nível do perigo político que esses ativistas, esses militantes estavam vivendo na época, né? É uma verdadeira, e aí eu vou usar uma expressão machista aqui, mas enfim, pela falta de outra, uma verdadeira caça às bruxas, né? Eu sinto que eu preciso abrir esse debate com vocês aqui, porque muitas vezes me parece que, apesar de ser bastante estudado academicamente, essa perseguição que foi o macartismo é muitas vezes ignorada pelo senso comum, né? A gente não sabe ou sabe muito pouco do que foi isso, da amplitude que esse processo teve na época. Além disso, me parece também que quando a gente fala que uma coisa dessas aconteceu nos Estados Unidos, as pessoas chegam a duvidar, olham pra gente como se a gente estivesse espalhando aí uma teoria da conspiração. Parece que se a gente contasse a mesma história, dissesse que aconteceu na China, na Rússia, não sei, ia ser mais plausível, né? Mas daí entra todo um debate de estigmatização de alguns países, de construção de aparência, né? E que também passa pela música, principalmente pelo cinema, que é uma discussão que a gente pode fazer, claro. Mas agora o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, justamente pensando nesse espanto, né, que as pessoas sentem quando a gente fala que os Estados Unidos perseguiu, grampeou, prendeu, torturou, exilou opositores, né, do regime, ou do governo, eu queria discutir, vocês acham que esse fenômeno do macartismo foi algo extraordinário, ou seja, um ponto fora da curva, um acidente de percurso ali da democracia americana, inflado, estimulado pelo ambiente de Guerra Fria, que tomou ali proporções maiores do que era para ser, ou, pelo contrário, vocês acham que era um sintoma de um autoritarismo intrínseco a esse sistema já pouco democrático? Quer dizer, isso só evidenciaria algo que está no próprio funcionamento do Estado dos Estados Unidos? Quero ouvir vocês, Dani e Dorin.
Eu acho, Lucas, que foi um sintoma, né? Porque a gente está falando de como uma política de caça às bruxas se tornou uma política de fato de Estado e não de governo, né? E quando eu falo de Estado, é Estado mesmo, assim. A alfândega abria pacotes, os correios violavam, interceptavam correspondências que eles considerassem suspeitas, formaturas, tipo assim, sei lá, uma formatura de médico, tinha um juramento de lealdade aos Estados Unidos. Os livros didáticos, tem muitos estudos sobre isso, super bacanas, sofreram deformações insanas, assim, é nesse momento que vem o negócio do comunista come criancinha, demônios vermelhos, os vilões do cinema com uma aparência cosaca, enfim, tem o filme Vampiros da Alma, de 1954, enfim, tem um monte de filme que pegou carona nessa insanidade, né? E se você pergunta se foi uma exceção, né, se foi um ponto fora da curva, numa história democrática, olha, eu acho que a própria história mostra que não, assim, o clima, enfim, mais do que presente nos Estados Unidos e não só como um discurso externo, né, tipo os ataques contra Cuba e Venezuela, mas de maneira interna. Se você é um americano hoje, você precisa explicar porque, por exemplo, você quer visitar Cuba. Se você colocar no formulário do Tio Sam lá que você quer pegar uma praia, um bronze, tomar um mojito, não pode. Turismo é uma atividade que um norte-americano não pode fazer em Cuba. A gente pode avançar e retroceder, enfim, nos anos 80, por exemplo, né? Mas os discursos do Reagan são frutos da mesma raiz do macartismo. O Trump, enfim, eu acho que é uma política de Estado mesmo e não de governo, né? Não acho que foi uma exceção ou um excesso do tempo, enfim, da Guerra Fria, acho que não. Acho que os Estados Unidos sempre têm essa paranoia constante, assim, que eles tentam, inclusive, exportar, né? Como tudo que eles produzem de ruim, eles tentam exportar. Acho que a gente ainda está às voltas até com isso, né? Acho que pode ter mudado o nome, as ferramentas, mas a raiz do negócio é a mesma coisa, né? O macartismo tipo exportação, assim. Acho que a gente viveu isso até e vive isso em vários países do mundo, né? Esse tipo de insanidade que se tornou alimento para a extrema-direita no mundo inteiro. Eu acho que esse período dos Estados Unidos foi não só um laboratório interno, mas externo também, né? Não só restrito àquele período também. Eu acho que é um projeto de futuro, assim, um projeto de garantir uma hegemonia cultural, política, um projeto de longo prazo, assim. Eu não acho que seja um ponto fora da curva. Talvez alguns excessos, talvez o que a gente sabe, hoje a gente sabe menos, não sei, acho que isso meio que continua, é uma política de Estado, assim, é minha opinião. Não sei como é que o Dorin pensa essa polêmica. Eu concordo com a Dani e acho interessante colocar o macartismo em perspectiva, porque muitos consideram o macartismo como uma reação dos Estados Unidos à segunda ameaça vermelha, sendo que a primeira seria após 1917. Alguns historiadores vão colocar como dois momentos marcantes dessa percepção da ameaça vermelha, sobretudo nos Estados Unidos. A primeira é logo pós-Revolução Russa, então, nos anos pós-1917, uma grande propaganda e muito estereotipada com a questão dos cossacos, como, por exemplo, a Dani trouxe, e a segunda vai se dar na Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Aí já essa atualização do estigma a partir desse modus operandi mais instrumentalizado do macartismo, com tecnologias de opressão e expedientes judiciais mais específicos que vão se tornar um pouco da cartilha, né, e de exportação dos Estados Unidos para o mundo também. É interessante ver também como que a figura do comunista foi também uma atualização de diversos estigmas já presentes na sociedade dos Estados Unidos, como, por exemplo, as questões étnico-raciais, né? Então, um país extremamente segregado, em que o comunista, ele acaba sendo visto como um cidadão de segunda classe, da mesma forma como o Estado americano via a população negra, por exemplo, os imigrantes. Então, também tem uma coincidência na forma do Estado de lidar com esses grupos sociais que tem, acho que, grandes ressonâncias. E assim, se o macartismo é vivo ainda, acho que um exemplo que a gente pode ver é como que os Estados Unidos são capazes de fluxos e contrafluxos assim democráticos com a maior facilidade. A gente pega o que foi o estado de exceção interno, sempre com a justificativa da segurança interna no pós-11 de setembro, e que não foi uma decisão monocrática do George Bush na época, né? Ela foi autorizada ali pelo Congresso e pelo Senado. Os Estados Unidos, com muita facilidade, conseguem passar um discurso de segurança nacional
visando alvos internos e para criar coesão, né? Sobretudo coesão para um inimigo em comum, para guerras, né? Não, e vamos lembrar que algumas décadas depois desse período que a gente está tratando aqui, logo do imediato pós-guerra, né? Algumas décadas depois, a perseguição brutal que o FBI e as instâncias policiais e judiciais dos Estados Unidos vão fazer contra os Panteras Negras, né? Que era, além de ser um grupo de defesa, de luta antirracista, né? De defesa da comunidade negra, era também um grupo comunista. E foram perseguidos brutalmente, assassinados, enfim, presos, muitos estão exilados até hoje, né? Então, de fato, é algo sistemático. Sistemático, acho que a palavra melhor é essa. Mas, gente, o delírio, né? Eu me lembro que eu tive a oportunidade de ver recentemente alguns manuais do período macartista, como identificar um comunista. Umas coisas absurdas, do tipo assim, ele tem cabelos compridos, ele pode carregar um violão. É umas coisas assim delirantes, que são delirantes pra gente hoje e que de fato a gente convive com essas coisas até hoje. Essa coisa de comer criancinhas, que é enfim, virou já um jargão, não sei, uma bravata, algo que não sei se tem gente que acredita nisso ainda até hoje, mas a gente convive com esses jargões, com essas bravatas, né? O Brasil vai virar a Venezuela, talvez seja o mais recente, o mais famoso deles aqui em terra tupiniquim, né? Enfim, esse medo, esse fantasma está presente até hoje na política e é instrumentalizado por forças reacionárias até hoje, né? A gente vê isso diariamente. Muito bem, Dorin, essa perseguição toda, ela teve, imagino, efeitos duríssimos para a carreira do Pete Seeger, né? O ambiente político era terrível para se trabalhar, o ambiente artístico era terrível para se trabalhar, enfim, ficou muito duro ali para ele nesse momento, não? Foi sim, Lucas, porque entre o final dos anos 50 e o começo dos anos 60, o Seeger estava amargando um duro ostracismo, né? Um ostracismo aí forçado pelas autoridades do Estado, considerado um inimigo interno do país. Então ele perdeu o emprego. Em determinado momento ali entre os anos 50 e 60, ele, para ganhar a vida, dava aulas de violão para crianças e adolescentes em acampamentos de verão, que eu acho que é um tipo de passeio aí comum nos Estados Unidos, né? Aqueles acampamentos gigantes. O Seeger dava aula de violão, de banjo para crianças e adolescentes. Inclusive o Seeger tem diversas composições voltadas para o público infantil que vem dessa época. Né, tem álbuns inteiros de músicas para crianças do Pete Seeger, bastante interessante também. Mas aí nessa virada dos anos 50 para 60, a maré da opinião pública dos Estados Unidos também estava mudando. Os movimentos pró-direitos civis ganhando muita força. E em 57 o Seeger vai ter o primeiro encontro com uma outra figura política de grande estatura dos Estados Unidos, que foi o Dr. Martin Luther King. Disse que nessa ocasião o Seeger teria orientado o Martin Luther King sobre a utilização da música como uma forma de mobilização pública. E nessa ocasião ele teria apresentado a música We Shall Overcome, que é uma música famosíssima do Seeger, que inclusive muita gente canta até hoje em protestos pelas mais diferentes pautas, que We Shall Overcome pode ser traduzido como Venceremos, né? E muitos até nem sabem que essa música é do Seeger. E essa música vai se tornar, como eu disse, um hino nos protestos pelos direitos civis e, posteriormente, também um hino contra a Guerra do Vietnã. Nesse mesmo período, que eu me refiro aqui à virada dos anos 50 para os anos 60, começa também a ganhar força um movimento que depois seria conhecido como Folk Revival, o que a gente pode chamar de renascimento do folk, que tratava-se de uma revalorização das raízes da música popular dos Estados Unidos por intérpretes mais jovens, ligados àquela efervescente contracultura dos anos 60, e muitos deles associados já ao que se convencionou chamar de nova esquerda, não tanto ligados a partidos mais tradicionais, como por exemplo o caso da geração do Seeger, né, do Woody Guthrie. E o Pete Seeger vai ser um dos principais artistas a fazer essa ponte entre a geração de colecionadores, arquivistas, militantes da causa social dos anos 30 e 40, com essa nova geração que surgia, né, de intérpretes que recuperavam, adaptavam antigas canções e para esse novo momento histórico que os Estados Unidos viviam. Mas, como eu disse, esses artistas da nova geração eram menos ligados a partidos organizados. O Seeger, ao ser questionado sobre o que você consideraria, quais características você consideraria que estão por trás dessa revalorização do folk por essa nova geração, né, sobre essa geração dos anos 60. Ele
pensando sobre isso, vai dar algumas hipóteses. Uma delas seria uma busca da geração do pós-Segunda Guerra por raízes culturais por meio da música, e também o fato de que a figura do cantor, compositor com o próprio instrumento, no lugar da antiga cultura de grandes bandas, por exemplo, fazia com que os artistas começassem a ter uma relação mais subjetiva com as músicas e as composições. Então, a figura do artista que pega um violão, se apresenta com músicas próprias, assim, na frente de um público, também foi uma diferença muito grande de paradigma ali a partir dos anos 60, e que, de certa forma, recuperava uma tradição dos anos 30. Já no início de 1967, o Pete Seeger vai fazer uma viagem para a Alemanha Oriental, e aqui é uma história muito interessante, porque o intérprete do Seeger durante essa viagem foi Victor Grossman, que era um jornalista estadunidense que tinha desertado do exército dos Estados Unidos em 52, que ele estava lotado ali na Europa Central, então ele deserta do exército dos Estados Unidos e na Alemanha e atravessa o rio Danúbio até a zona de ocupação soviética da Áustria. Então, o Grossman é um caso de alguém que fez a travessia do lado capitalista para o lado comunista ali. Ele pulou o muro pro lado certo? Perfeitamente. O Grossman pulou o muro para o lado certo. E em 67, o Grossman já era diretor do Arquivo Paul Robinson, na Academia de Artes da Alemanha Oriental. Então, ele também tinha um trabalho ali de direção de arte e também de arquivismo de músicas, enfim. E nessa turnê, o Seeger vai fazer diversos shows lotados com um público alemão, né, que sabia de cor todas as suas letras, além de apresentações para televisão que ele também fez. Aí uma curiosidade interessante dessa viagem é que no aeroporto o Seeger foi abordado por um grupo de mais ou menos 6 jovens, cada qual com seus instrumentos, e fizeram ali uma festinha para o Seeger, para recebê-lo, e esses jovens mais tarde formariam um grupo Oktober Club, um grupo de grande prestígio da música política alemã. O pessoal do Oktober Club, esse projeto, daria início ao Festival da Canção Política na Alemanha Oriental, no qual o Seeger vai participar nos anos 80. Vale a gente lembrar que eles têm um clássico, né? O Sag mir, wo du stehst, que é Me Diga de que lado você está, que é também um clássico cantado pelo Seeger, né? O Which Side Are You On, de que lado você está. Tem essa similaridade ali também, né? Bom, as relações entre o Oktober Club e o Seeger também são interessantíssimas e vale um episódio inteiro sobre Oktober Club, a juventude comunista da Alemanha Oriental e a relação com a música. Bom, ainda falando do ano de 67, o Seeger vai ser, nesse ano, oficialmente retirado da lista de inimigos internos dos Estados Unidos, e aí o bloqueio em relação a ele começa a dar uma afrouxada. A partir disso, ele vai ter um contrato com a Columbia Records, então a obra dele começa a ganhar mais ouvintes, né? E nesse mesmo ano de 67, ele vai gravar uma música, olha, ele tinha acabado de sair da lista de inimigos e já grava uma música, assim, para voltar para a lista, né? Música chamada Waist Deep in the Big Muddy, que é como se a tradução poderia ser enfiado na lama. Que essa música é uma crítica aberta à escalada bélica do presidente Lyndon Johnson no Vietnã, que não parava de aumentar o contingente de tropas naquele país. O Seeger vai fazer uma apresentação dessa música em um programa de TV da CBS e que logo é censurada, mas após uma grande pressão do público, a apresentação foi transmitida na íntegra. Diz que foi um sucesso estrondoso essa apresentação na televisão, e junto com uma série de desgastes na imagem que o Lyndon Johnson já vinha sofrendo, essa apresentação do Waist Deep in the Big Muddy na televisão foi mais uma pá de cal na indicação do Lyndon Johnson para a reeleição, né? Então ele não conseguiu a indicação do Partido Democrata para concorrer à reeleição. E nessa época tem diversas músicas do cancioneiro folk estadunidense sentando a lenha no Lyndon Johnson, né? Tem uma canção do artista Tom Paxton, chamado Lyndon Johnson Told the Nation, que é maravilhosa. E assim, a questão na época era denunciar a hipocrisia do presidente Lyndon Johnson, que por mais que tivesse um discurso, não, gente, isso daqui não é uma guerra, a gente só está fazendo uma operação militar ali no Vietnã, não paravam de aumentar o contingente de soldados sendo enviados para aquele país. E nós brasileiros temos uma treta muito especial com o Lyndon Johnson, né? Porque vamos lembrar que era ele quem estava na cadeira quando o João Goulart era derrubado em 64. Se vocês não ouviram ainda, procurem a ligação, tem essa gravação na internet disponível para todo mundo ouvir, na qual o Lyndon Johnson diz: nós temos que derrubar
esse tal de Goulart. Por favor, procurem. A gente aqui no Brasil, a gente tem um carinho especial pelo Lyndon Johnson, devo dizer. E diz que depois da música Waist Deep in the Big Muddy, né, que o Seeger vai fazer uma metáfora, né, como soldados que estão num treinamento tentando atravessar um rio, um lamaçal, e o líder deles lá, o capitão, fica falando, pode atravessar esse rio eu já atravessei, ele não é fundo. E quanto mais eles tentam atravessar, mais eles se afundam, e por fim o capitão morre, né? E ele fala, a gente estava com lama até os quadris, até os joelhos, e o idiota, né, o Big Fool, mandava a gente continuar. E diz que foi tamanho sucesso dessa música na época que virou um apelido comum para o Lyndon Johnson chamá-lo de Big Fool, o grande tolo, né, o grande idiota. Muito bem, agora Dorinha, eu queria te ouvir falar mais dessa nova geração do folk, que você mencionou lá no começo da sua fala. Eu acho que tem gente conhecida aí, né, bem conhecida. Bob Dylan, Joan Baez, e de qual é a história de que o Pete Seeger tentou cortar os cabos de um show do Bob Dylan, tentou sabotar um show do Bob Dylan. É lenda isso daí, é uma das lendas saborosíssimas da música, é dessa que a gente adora repetir, mas nunca vai checar se é verdade, ou de fato isso aconteceu. Pois é, Lucas, a gente pode continuar acreditando na lenda e contando a história adiante, que não tem problema nenhum. Mas trata-se aí de uma espécie de metáfora sobre esse choque entre gerações também, né? Porque o Dylan era esse músico muito jovem que fazia muito um resgate do cancioneiro folk antigo, americano, e uma das características principais dele era o violão acústico, e o Dylan foi extremamente admirado pelo Pete Seeger. O Pete Seeger o apoiou muito nesse começo de carreira, e ali em um determinado momento o Dylan passa para ter uma mudança ali artística, e ele passa a se apresentar com shows com bandas assim de instrumentos elétricos, né, principalmente a guitarra elétrica. E o Seeger encarnava ali aquele artista mais, como que eu posso dizer, mais purista, né? Então tem essa lenda de que num festival, quando o Seeger viu o Dylan subindo no palco com aquela banda fazendo aquela barulheira, ele teria tentado cortar os fios dos amplificadores, mas foi impedido. E numa entrevista depois o Seeger vai dizer, não, eu não tenho nada contra o instrumento elétrico. Ele vai falar alguma coisa na linha de tenho até amigos que tocam, mas ele vai dizer que eu não sei tocar instrumento elétrico, mas eu admiro. A questão é que nesse festival em específico estava muito ruim o som. Então eu estava irritado porque a gente não conseguiu ouvir o que o Dylan cantava. O Dylan estava apresentando a música Maggie's Farm e o Seeger ficou revoltado que no meio daquela barulheira perdia-se a questão da letra, que para esses artistas da geração do Seeger, por exemplo, era fundamental que se ouvisse as letras das músicas. Pete Seeger estaria ao lado de Elis Regina, Jair Rodrigues na marcha contra a guitarra elétrica no Brasil. É um bom debate esse daí, né? É um bom em si da história, né? E se Pete Seeger fosse brasileiro, ele estaria nessa marcha também. Muito bem, agora desse período entre os anos 50 e 60, né, eu quero fazer uma pausa aqui para discutir com vocês e com todos que estão nos ouvindo um disco em específico do Pete Seeger, que é o American Industrial Ballads, as baladas industriais americanas, né, lançado em 1956. São 24 canções que a gente pode dizer que são canções de trabalho, canções ligadas à história do trabalho, à história da classe trabalhadora dos Estados Unidos. E tem uma coisa linda nesse disco, que a primeira canção, chamada Peg and All, é datada do início dos anos 1800, gente. Vocês têm noção disso? É do começo do século XIX. São canções que o Pete Seeger foi resgatando e gravando ao longo da vida, e ele condensou nesse trabalho. O disco começa com essa do início do século XIX e vai seguindo com outras em ordem cronológica, né, ao longo dos anos, até terminar com músicas ali dos anos 40 e 50. Eu vou contar para vocês como eu descobri esse disco, uma história pessoal agora aqui. Eu estava lendo aquele livro clássico já citado pela Dani, As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, que é justamente sobre a Grande Depressão nos Estados Unidos, né, que rolou ali depois da crise de 29, e descreve a situação miserável que os trabalhadores viviam naquele período. E ali tem uma passagem que ele cita uma rodinha de trabalhadores sentados em volta da fogueira, nos acampamentos, né, porque imagina, todos eles desabrigados, vivendo ali como podiam, sem teto. E dois deles tocavam banjo e cantavam, e eu acho que era 7 cent cotton and 40 cent meat, ou seja, a tradução do título, né, da canção,
o algodão de 7 centavos e a carne de 40 centavos, justamente denunciando que ninguém ali conseguia comer ganhando 7 centavos pela colheita, pelo trabalho na colheita do algodão, né? Sendo que a carne custava ali 40. Enfim, depois de ler o livro, eu fui pesquisar se essa música existia ou se era uma invenção do Steinbeck, porque eu não conhecia, né? Mas sim, ela existia e de fato tá aí nesse disco do Pete Seeger. E eu nunca vou esquecer disso, porque foi ali que eu comecei a cair mais de cabeça na obra do Pete Seeger. Enfim, a Dani já recomendou, vou voltar a recomendar, leiam As Vinhas da Ira, é um baita livro para entender muito desse clima de perseguição aos trabalhadores, né, no momento de antes da Segunda Guerra, muitos morriam na mão de capangas, de latifundiários, né, porque tinha muito essa luta contra o latifúndio e, enfim, os senhores da terra ali, e os grandes industriais também perseguiam sindicalistas, né, que queriam melhores condições de trabalho, então começava a se organizar 2, 3 um sindicato ali, papum já caíam nas mãos dos capangas, e Pete Seeger também canta essas tragédias, esses assassinatos políticos em muitas músicas justamente desse disco, né, do American Industrial Ballads. Esse disco é quase um estudo, né, não só das condições em que os trabalhadores em diferentes épocas e momentos dos Estados Unidos estavam enfrentando, né, é realmente um estudo, assim, de um desenvolvimento industrial, né, e industrial a gente fala aqui até, bom, Lucas, você fez referência à canção do século XIX, então, que vai falar justamente sobre como as máquinas tornaram obsoletos alguns ofícios, né, como o trabalho artesanal de sapateiro, de ferreiro, ourives, esse tipo de trabalho que era um trabalho de ofício, né, que se passava na própria oficina, se ensinava a próxima geração a fazer aquilo, e como as máquinas substituem esses ofícios e fazem com que essas pessoas que faziam isso recebessem menos ou ficassem sem emprego. Então, eu acho que é um disco histórico, assim, no melhor sentido, para a gente entender um pouco até a formação da classe trabalhadora norte-americana. Então, acho um senhor disco, acho massa a gente discutir. Ali tem músicas incríveis, como Blythe Finger, que, enfim, é a história de um andarilho, de uma espécie de pedinte, né? Que foi ferreiro, perdeu os olhos em um acidente de trabalho e acaba, enfim, vai contando essa história miserável, né? De infortúnio, de andar em cidade, tocando violino, pedindo dinheiro. Então, veja, é um trabalhador que, além de talvez perder seu espaço para a indústria, também perde sua maneira de trabalhar, sua forma de trabalhar, né, melhor dizendo. Então, são todas as agruras, assim, que passavam os trabalhadores, e, enfim. É uma espécie de arquétipo, né, desse homem que perde sua função, né, sua função ligada ao trabalho. É um senhor estudo, assim, eu recomendo fortemente, assim, acho que tem músicas lindas, acho que o Dorim pode comentar de mais algumas, porque, enfim, ele vale do começo ao fim, assim, escutem. Eu não fui uma jovem física, eu não sei inglês, então eu vou ouvindo e vendo a letra, assim. É muito bom, gente, acompanhem, realmente vale super. Então, sobre esse álbum, eu gostaria de fazer uma referência a uma canção incrível, assim, também super didática, assim, em relação à visão que se tinha da exploração do pequeno fazendeiro, né, do pequeno agricultor, que é a música The Farmer's the Man, né, o fazendeiro é o homem. Foi uma música que foi coletada pelo pai do Pete Seeger ainda nos anos 30, mas a data dessa canção é estimada ali por volta do final da Guerra Civil nos Estados Unidos. E é uma música que vai dizer que o fazendeiro é aquele sujeito que ele precisa ter crédito, porque ele vive basicamente até sair a colheita dele, ele vive do crédito que o banco precisa dar, e do atravessador, que é o comerciante que vai vender ali os víveres que ele produzir. Só que ele vai dizer que se fecharem esses caminhos, ou seja, se o banco não emprestar o dinheiro, se o comerciante também fechar as portas para o fazendeiro, aí finalmente essas pessoas mais ricas vão descobrir que o fazendeiro é quem os alimenta, né? Então ele vai pôr ali como inimigo do pequeno proprietário a usura dos bancos, dos comerciantes e também dos advogados, que ele vai mencionar, é quem fecha os contratos de terra. Então ele vai pôr o fazendeiro é o homem que alimenta todo mundo, e caso ele decida não trabalhar, aí todo mundo vai descobrir que era ele que os alimentava, né? E é interessante, é uma canção ali como eu disse, do final da Guerra Civil nos Estados Unidos. E foi um período que os fazendeiros estadunidenses começaram a montar as primeiras cooperativas e ligas, como, por exemplo, a Aliança dos Fazendeiros. Já era ali um proto-sindicato, né? Aquelas primeiras cooperativas
que tinham o objetivo de fazer frente, acumular força contra as políticas governamentais e as políticas bancárias, né, que eram desfavoráveis a eles. Só dando um exemplo, o papel da agricultura na economia dos Estados Unidos era tão grande nesse período que o fazendeiro William Jennings Bryan chegou a ganhar as prévias do Partido Democrata em 1896 com uma plataforma de governo totalmente pró-fazendeiros. Então, assim, na virada do século XIX para o século XX, essa pauta da produção agrária dos Estados Unidos era extremamente forte, né? Empregava muita gente. E é muito louco como a máxima segue sendo presente, né? Há séculos. Se o campo não planta, a cidade não janta, né? Se o fazendeiro não trabalha, se o agricultor não trabalha, a gente não come, né? Não, só queria fazer uma vírgula que por mais que esse tipo de slogan seja cada vez mais apropriado por grandes conglomerados de empresas que têm produções gigantescas de latifúndio só para exportação, né? E ainda continuam com esse discurso, a gente que alimenta, né? O agro que alimenta. Mas enfim, estava falando de uma outra realidade, né? Uma época muito distante. Quando a gente sabe que, na verdade, é o pequeno produtor que põe comida na mesa das pessoas, né? Que o agronegócio não alimenta ninguém, não emprega ninguém. Mas, enfim, eu não vou também levar essa discussão pro... Não, é porque eu fiz essa vírgula, porque senão eu falo fazendeiro é o homem que alimenta, né? Fazendo referência a essa música maravilhosa. E aí vão achar que eu tô defendendo aqui o agro é pop O Blaromage. da Rede Globo. É, o Blaromage. Eu tô defendendo o Ronaldo Caiado, né? Não é o caso. Muito bem, agora nos anos 70 e 80, o Pete Seeger ele vai se dedicar muito a outras causas também, né? Como a causa ambiental, por exemplo, no momento talvez que as lutas contra as mudanças climáticas não eram tão urgentes como são hoje, né? Dorim, como é que foi esse período da vida dele? Como é que foram essas causas, esse engajamento que ele tomou ali nos anos 70 e 80? Então, Lucas, justamente durante os anos 70 e 80, o Seeger foi muito ativo numa causa que foi a despoluição do rio Hudson, né, que fica em Nova York, através de uma organização chamada Clearwater, que ele fundou em 1966. Foi uma iniciativa vista inicialmente como inocente, idealista, né? A Clearwater ficou famosa por ter um barco veleiro que às vezes saía para velejar no rio Hudson, levantando ali alguns cartazes, né, para levantar a atenção da opinião pública. É uma época, como você disse, que ainda pouco se falava sobre ambientalismo, né? E essa organização criou diversos festivais e protestos públicos alertando para essa causa e segue ativa até os dias de hoje. Inclusive, grandes festivais de música, né, foram promovidos pela organização da Clearwater. Agora, mesmo se dedicando a outras causas, né, Dorinho, o Pete Seeger ele nunca vai abandonar, de fato, a política e os apoios necessários quando eles foram necessários, né? Ali nos anos 2000, já no final da vida, digamos, tem um episódio interessante ali, que quando ele toca num show organizado por diversos artistas na posse do ex-presidente Barack Obama, né? Então, a gente pode dizer que o legado do Seeger ele é disputado até hoje, né? E ele foi pouco a pouco sendo reabilitado nos Estados Unidos. Então, nos anos 90, o peso de um artista perseguido, censurado, que já tinha sido considerado inimigo público do país, parecia já ter perdido um pouco da força. O legado do Seeger passa a sofrer essa valorização como um patrimônio cultural do país. Então, ele recebeu diversos prêmios e, como você mencionou, chegou a tocar na posse do Barack Obama em 2009. Por mais que, aqui cabe dizer, por mais que muitas vezes a figura dele fosse esvaziada daquele conteúdo mais subversivo que a sua história poderia evocar. Por exemplo, nesse evento, o Seeger interpretou a canção lendária do Woody Guthrie, que é This Land is Your Land. Essa terra é a sua terra. E é uma música que originalmente possui um grande significado de crítica à propriedade privada de terras, mas que quando a gente ouve o Seeger interpretando no evento de posse do Obama, ali você vê que a música ela está com um significado muito mais patriótico. Por exemplo, essa terra é a sua terra, é a nossa terra, a terra feita para mim e para você, com um significado ali, podemos dizer, mais domesticado, né, para uma política bem institucionalizada, né, e longe de ser um presidente de esquerda, né. Então a gente pode ver que o legado do Seeger ele passou realmente por algumas disputas, né? E que ele passa a ser valorizado até por
por setores da sociedade, setores culturais, políticos, que não são necessariamente socialistas ou comunistas. Pois é, eu queria trazer justamente essa discussão, porque me parece, e aí é uma impressão minha, eu quero ouvir vocês também, que a maioria dos materiais que a gente encontra do Pete Seeger, sobre o Pete Seeger, eles estão, como o Dorin bem pontuou, digamos, diluídos, né? Essa tradição, esse passado socialista, confrontativo, antissistêmico, né? De apoio às grandes lutas sindicais, às grandes greves, às revoluções latino-americanas, as revoluções africanas, o apoio às repúblicas socialistas na Europa, tudo isso é meio negligenciado, né? E me parece que essa postura é uma postura deliberada, porque hoje em dia é muito mais fácil você encontrar gente falando justamente do Pete Seeger como um grande folclorista, preservador da cultura. Isso é sempre destacado. Vocês acham que essa é uma leitura, uma chave de interpretação do Pete Seeger deliberada, ou é algo, não sei, mais economicamente interessante em algum ponto editorial, de gravadoras, musical? Olha, Lucas, isso é muito norte-americano, né? A gente comentou, acho que você comentou rapidamente sobre os Panteras Negras, por exemplo, né? Que foi um movimento não só em defesa dos direitos civis dos afro-americanos, mas também comunista, né? Isso também acabou sendo muito esquecido, assim. Agora a gente está começando a ver alguns estudos que enfatizam isso, então são escolhas, né? E eu acho que para discutir isso a gente precisa discutir o macro. Tem um autor que eu gosto muito para discutir justamente esse aspecto do que é margem, do que é aceitável, do que de fato confronta e sediciona um negócio e por isso precisa ser eliminado. Eu estou falando do Raymond Williams, né, no texto dele que eu queria trazer um pouquinho aqui, que chama Base e Superestrutura na Teoria da Cultura Marxista, que está lá no livro classicaço, assim, Cultura e Materialismo. Ele vai falar de um processo que ele denomina de tradição seletiva. A cultura hegemônica, dominante, vai fazer uma espécie de seleção, né, de, entre aspas, assim, um passado significativo. Ou seja, entre tudo que se pode escolher, certos significados e práticas são escolhidos e enfatizados, enquanto outros são negligenciados ou mesmo até excluídos, né? E o que o Raymond Williams vai dizer é que essa seleção justamente não é aleatória. Ele diz o seguinte: há algo que podemos chamar de alternativo à cultura dominante, e há uma outra que podemos chamar de opositora em seu verdadeiro sentido. Há uma distinção teórica simples entre o alternativo e o opositor, isto é, entre alguém que meramente encontra um jeito diferente de viver e quer ser deixado só, e alguém que encontra uma maneira diferente de viver e quer mudar a sociedade. Enfim, eu acho que o que o Pete Seeger passou, grosso modo, assim, ele passou por essa espécie de seleção do que seria na obra dele, na vida dele, aceito. Porque seria muito impossível negar a existência do Pete Seeger. E nisso relegaram a ele esse papel de folclorista, de alternativo, enquanto que o lado confrontativo e propositivo da obra dele e da vida dele, né, foram muitas vezes negligenciados, pouco estudado. Então, claro, não que o folk não tenha uma relação muito social nos Estados Unidos, né? Tem um livro super legal sobre isso da Mariana Oliveira Arantes, chama Canto em Marcha, música folk e direitos civis nos Estados Unidos, 1945-1960, que vale super a leitura. É uma tese de doutorado, então se você der um Google, acha rapidinho e lê na faixa, de graça, né? Para se aprofundar não só nesse debate, o livro dela é legal, assim, mas para conhecer outros artistas, outros movimentos, outras formas artísticas desse momento que estavam engajados nessa luta e acabaram negligenciados por uma história mais, vamos dizer assim, oficial, né? Da história dos Estados Unidos e dos artistas e dos movimentos, da cultura. Então, Nossa, incrível, Dani. E eu acho que com essa conceituação que você traz do Raymond Williams, é possível ver como que, de certa forma, talvez tenha tido uma apropriação do Seeger por essa perspectiva alternativa, mas talvez ele próprio tenha se colocado nessa posição, porque quando você pega alguns posicionamentos do Seeger mais velho, no final da vida, quando ele vai fazer um balanço assim das experiências políticas e do posicionamento dele, ele vai defender coisas como, por exemplo, hoje em dia eu não acredito mais em uma revolução da forma como eu pensava, eu penso mais em mudanças graduais, apesar de que até o final da vida ele se considerou um comunista, ele não abriu mão desse termo, por exemplo, mas o conteúdo já muito mais esvaziado, né? Uma militância muito mais nos moldes de uma militância liberal, uma militância ali na busca por mudanças no estilo de vida de cada um, né? Ele teve uma importância muito grande, assim, nesse espécie de movimento da vida simples, sabe? Morar no campo, produzir as próprias coisas, então ele teve um pouco esse giro.
Mas é engraçado que até o final da vida o Seeger se considerava um comunista, apesar de fazer ali uma autocrítica imensa em relação, por exemplo, Stalin, por exemplo, ele quis apagar isso da história dele, e mesmo ele repudiando completamente tudo que ele tinha apoiado em relação à União Soviética na época do Stalin, principalmente depois do relatório do Khrushchev, né? Isso não impediu que ele continuasse a ser chamado de stalinista pelos setores mais reacionários, né? Eu estava lendo um artigo de um autor super de direita, assim, escrito no Guardian em 2006, dizendo que, mais uma vez, o New York Times tinha publicado uma matéria sobre o Seeger, já bem velhinho, e esse autor falou, mais uma vez o New York Times dando espaço para apoiadores de ditadores como Stalin. Ele chama o Seeger de Songbird of Stalin, Stalin Songbird, tipo, passarinho da gaiola de Stalin, assim, o cara que cantava pro Stalin. Isso em 2006, sabe? Então, assim, é uma disputa, porque apesar dele já estar bastante diluído, assim, os posicionamentos dele mudaram muito ao longo da vida. Para a direita, ele continua sendo um comunista, um stalinista do mesmo jeito. Qualquer até alternativa e não confrontação é lida como uma tentativa de confrontação, né, de sedição do sistema, né? É muito louco, né? Diz muito sobre essa sociedade, né, que está inserida. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um episódio brilhante do Acorde. Eu quero dizer que encerramos nossa missão de infiltração em território inimigo com sucesso. E acho que a gente viu que do lado de lá também pode e deve existir gente amiga, por que não? Que, embora viva em outra realidade, pode e deve compreender a situação dos povos do sul global e também se impor aí às intervenções, às guerras que os poderosos de lá querem impor pra gente de cá. Eu estou muito feliz e satisfeito com o nosso papo de hoje. Espero que os ouvintes também tenham gostado tanto quanto eu. Mas, antes de fechar a conta e passar a régua, tem brincadeira. Nossa gincana apocalíptica. Chegou a hora do nosso fim do mundo. Vocês sabem que a regra é simples, pero não mútil, né? O mundo vai acabar, você tem que salvar uma canção do Pete Seeger em 2 cenários. Uma você salva porque você pessoalmente quer salvar, porque ela é importante para você. E a outra você salva para a humanidade com importância histórica para colocar aí no nosso bunker eterno, indivisível, imutável, que vai aí ficar para gerações futuras. Eu, Dani Dorim, vamos escolher uma canção para salvar pessoalmente e nosso desafio aqui vai ser concordar em uma canção do Pete Seeger para ser salva para a humanidade, para ser colocada aí nesse bunker. Então vamos lá, quem quer começar hoje? Que eu tenho visto que eu tenho começado muito pelo Dorim sempre. Se a Dani quiser começar hoje. Vamos lá, eu vou escolher If I Had a Hammer, ou The Hammer Song. Por quê? Porque ela tava lá já, o Pete Seeger estava prevendo que ia dar uma martelada nos cabos para impedir a eletricidade de alimentar a guitarra do Bob Dylan. Não, né? Ela foi composta lá em 1949 com o Lee Hayes, né? Ela foi regravada por vários artistas, assim, ela é super conhecida pelo trio Peter, Paul and Mary, o Trini Lopes, enfim, ela virou uma música da década na década de 60, né? Um símbolo, assim, da luta pelos direitos civis dos afro-americanos, né? Ela foi gravada pela primeira vez pelo The Weavers, em 1950, pelo selo The Hot Name Records, no lado A de um disco compacto de 78 rotações, que tinha a canção Banks of Marble, no lado B. É uma canção super legal, assim. Ele fala, se eu tivesse um martelo, eu martelaria de manhã, de tarde, à noite, sobre toda a terra. Enfim, a performance do The Weavers mostra as influências da música religiosa, né? Se você escuta, assim, fica muito nítido, assim, na estrutura lírica, no padrão repetitivo da música. Ela é muito bonita, né? Porque no primeiro verso da música, o instrumento de batalha pela união é o trabalho, né? Que é simbolizado pelo martelo. E logo vai se somando ao martelo outras coisas. E finalmente soma-se ao martelo a canção, né? E a batalha cultural, né? No trecho diz assim: se eu tivesse uma canção, eu a cantaria de manhã, eu a cantaria à noite, sobre toda essa terra. Eu cantaria para fora de perigo. Eu cantaria um aviso. Eu cantaria o amor entre meus irmãos e minhas irmãs. Reza a lenda também de que o Pete Seeger e o Lee Hayes escreveram um primeiro rascunho num pedaço de papel, e esse papel foi passando por outras pessoas que iam acrescentando coisas, assim, durante uma reunião política. Não sei se isso é verdade, mas a lenda é muito boa, né? Essas coisas que deixam
a história da canção mais legal. Enfim, é uma música muito importante, que eu acho linda. Eu adoro cantar, porque ela tem essa pegada de poder cantar sem instrumento. Você pode bater os pés, bater na mesa, bater palma, enfim. E cria um senso de união, assim, muito bonita, né? Enfim, eu salvo ela. Bom, a canção que eu salvaria para mim é uma música interpretada pelo Pete Seeger, mas cuja composição não é dele, é de uma grande amiga dele, a Malvina Reynolds, uma compositora e cantora country que o Seeger adorava, achava uma das maiores compositoras contemporâneas a ele. É a música Little Boxes, ou Pequenas Caixinhas, que tem inclusive uma interpretação com a Nara Leão, que dá um gancho para um ótimo episódio também, caso a gente queira fazer. E Little Boxes é uma música fantástica, porque ela vai tratar com muito humor, assim, na verdade, muita ironia, o que era pregado como um estilo de vida, o American Way of Life, né? Então, aquelas casinhas todas iguais, onde as pessoas têm todas as mesmas aspirações, ou seja, crescer naquela casinha bonitinha, que tem o pai, a mãe, o cachorro, os 2 filhos, aí depois ir estudar na universidade, depois casar, ter filhos e seguir assim, sem muita crítica, né? Viver de uma forma crítica, de uma forma convencional. Então essa música ela vai dizer, são pessoas que vivem em pequenas caixinhas, e essas caixinhas são todas iguais, né? Elas mudam de cor uma para outra, e ela vai dizer como que várias instituições sociais são responsáveis também por condicionar as pessoas dessa forma homogeneizante, né? Então, vão para a universidade, saem pensando todas da mesma forma, começam indo para a escola, onde já vai ter um primeiro condicionamento. Aí é uma música Foucaultiana, eu diria. Mas eu acho interessantíssima essa música, eu acho genial, assim, o nível de crítica e de ironia fina, assim, que já tinha. Então você vê que o que era vendido como o grande sonho americano, já tinha muita gente lá dentro já vendo que aquilo lá era tudo uma grande mentira para vender produtos, né? Quero dizer que vocês estão muito racionais, muito sérios. É para salvar pessoalmente, gente. É para salvar com o coração, com sentimento, de maneira irracional. Eu vou ser passional aqui. Porque vocês vieram aí, ó. Eu acho que essas duas poderiam ser para a humanidade, tá? Já vou adiantar meu voto aqui. Eu acho que If I Had a Hammer e Little Boxes poderiam muito bem, tá? Como as do Pete Seeger para a humanidade. Mas eu vou aqui seguindo meu coração de maneira passional e não arrependida. Uma música que eu já citei no episódio, que é 7 Cent Cotton and 40 Cent Meat, que foi a música pela qual eu cheguei mais profundamente na obra do Seeger. Já contei a história de quando eu li As Vinhas da Ira e descobri ali que não era uma canção inventada pelo Steinbeck, era uma canção de fato que existe. E embora não seja do Seeger, seja uma canção aí histórica das lutas dos trabalhadores, ele interpreta ela de maneira brilhante. Então, como um grande passional e irracional que sou, salvarei essa canção para curti-la pessoalmente no meu fim do mundo particular. E agora me digam aí, vocês dois racionais e acadêmicos e sangue frios que são aí, já teorizando super sobre as canções que vocês salvaram, qual vai pro bunker? Porque hoje não tá fácil, gente. Se os episódios passados foi fácil, a gente tirou de letra, hoje tá difícil. Tá difícil mesmo, assim. Eu quero ouvir argumentos bons, inclusive dos ouvintes aí, quero ver eles discordando da gente depois. Essa vai ser difícil. Eu tava aqui pensando, não sei o que vocês acham, mas tem uma música que me emociona muito e que eu acho que pode rolar. E eu fui emotiva na minha escolha, hein? Porque eu vou ficar o fim do mundo batendo, assim, ó. If I had a hammer, I had it in the morning. Sozinha, assim, no fim do mundo. Vai ser ótimo. Não, agora, não sei. Vou aqui soltar um negócio aqui. Joe Hill, o que vocês acham? Eu acho uma boa, mas eu tenho aqui uma contraproposta aqui para ser avaliada. A minha seria, pro fim do mundo, para a humanidade, seria Solidarity Forever. Essa é mais universal. Eu diria que Joe Hill é uma grandíssima canção, mas ela ficou mais eternizada na voz justamente do Paul Robinson, que o Dani citou mais cedo, né? Eu acho que se a gente deveria salvar alguma versão de Joe Hill, deveria ser a dele e não a do Seeger, talvez. E nessa linha geral, agora aqui eu só vou apimentar a discussão aqui, eu não vou concordar com nenhum nem outro. We Shall Overcome, que foi justamente esse hino dos direitos civis, e também é uma música geral e arquetípica, né?
seguindo aí uma coerência com episódios passados, não sei. Eu ia, felizmente, dar meu braço a torcer e votar por Solidarity Forever, achando que o Lucas ia acompanhar o Dorin em Solidarity Forever, em solidariedade a Dorin. Agora, estou cá aqui pensando, olha, Lucas, eu não sei se você quer ser convencido, mas eu acho que Solidarity Forever, acho que rola muito pra esse bunker da humanidade, do fim do mundo. Vem com a gente ou você vai bater o pé aí na sua escolha, que também é muito boa. Enfim, é uma escolha difícil pra caramba, gente. Vocês não têm ideia. Poxa, o mundo vai acabar, gente, é complicado. Mas já que em inglês a palavra union, que quer dizer sindicato, e vem dessa raiz de união, que é, por sinal, uma das palavras em inglês mais bonitas que eu acho que existe, union, sindicato se chama union. Então, em união, porque a união nos faz fortes, o sindicato nos faz fortes, eu vou ceder aqui ao consenso dos camaradas. Então, Solidarity Forever irá para o nosso bunker eterno, imutável, indivisível, super trunfo da canção protesto aí, cola no seu álbum. Solidarity Forever com Pete Seeger é a nossa canção salva para o apocalipse. E você também, claro, que está ouvindo, pode participar com a gente, como sempre. Manda aí pra gente onde você está ouvindo a sua sugestão, a canção que você salvaria pessoalmente do Pete Seeger. E manda aí se a gente vacilou, se a gente fez bem, se a gente fez mal hoje, salvando Solidarity Forever. Pode espinafrar geral ou pode elogiar também, a gente sempre agradece. Então é isso, gente. Fechamos o episódio Infiltrados hoje. Muito bem, quero agradecer a Dani Telles, nossa historiadora sentinela. Muitíssimo obrigado, Dani. Agradecer o músico e psicólogo Lucas Dorin, sempre alerta. Obrigado, Dorin. E quero agradecer a todos vocês que nos ouviram. Mais um episódio do Acorde está chegando ao final. Quero dizer que semana que vem a gente está de volta, então fica ligado, fica ligada para mais um novo episódio do Acorde com algum cantor, alguma cantora, algum movimento musical. Abraços e tchau! Pode tirar essa parte. Quebrar o Vamos amplificador, lá. né, Dani? Eu já tô aqui, tipo, querendo mais, tá ligado?